Olá, meu nome é José Geraldo, sou psicólogo por formação, mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Alagoas e doutor em Ciência pela Universidade Federal de São Paulo. Sou também facilitador e sócio da Impisa. No Falando de Educação de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento da autoconfiança. Para entendermos um pouco essa questão do desenvolvimento da autoconfiança, que todos nós desejamos para nossos filhos ou para nossos educandos, quando somos professores, eu gostaria de trazer um autor muito importante e que nos traz luzes bastante consideráveis sobre esse tema, chamado Carl Rogers. E para isso, eu vou trazer aqui um trecho do livro dele em Psicoterapia e Relações Humanas, no seu volume 1, na página 39, quando ele nos diz o seguinte: o ser humano tem a capacidade, latente ou manifesta, de compreender-se a si mesmo e de resolver seus problemas de modo suficiente para alcançar a satisfação e eficácia necessárias ao seu funcionamento adequado. E mais adiante ele nos diz que essa é uma tendência natural no ser humano para exercer essa capacidade. Então, o ser humano tem uma tendência natural para exercer essa capacidade. Ou seja, isso nasce conosco, faz parte da nossa condição de ser humano. E esse talvez seja um primeiro elemento que nos ajuda a compreender como a gente pode ajudar nossos filhos, nossos estudantes a desenvolver a autoconfiança. O primeiro ponto, então, é acreditar que o nosso filho, o nosso estudante, tem uma capacidade natural para compreender-se a si próprio, para resolver seus próprios problemas e para buscar a satisfação, no sentido nobre da palavra, buscar a satisfação dos seus objetivos, das suas metas, dos seus projetos de vida. E normalmente a gente tende a desconfiar disso. Nós acreditamos que quem pode dar a eles essa condição somos nós. Nós pais temos assim meio que uma crença de que somos super-heróis, de que somos pessoas com superpoderes que serão capazes de dizer ao filho qual o caminho certo, qual o caminho correto e de compreendê-lo mais do que ele próprio. E Rogers nos ensina que, na verdade, todo ser humano traz consigo essa capacidade de se autocompreender, de se autorregular e de se autoatualizar. Ou seja, de exercer uma ação interna que vai levá-lo na direção dos seus próprios objetivos. E que todo ser humano é capaz de construir seus próprios objetivos. Então, o primeiro passo é acreditar nisso. Acreditar que eles são capazes, que ele tem esse potencial e que nós precisamos atuar no sentido de oferecer esse potencial. Mas ele nos alerta que o exercício desta capacidade, aí na página 40, o exercício desta capacidade requer um contexto de relações humanas positivas, favoráveis à conservação e valorização do eu. Isto é, requer relações desprovidas de ameaça ou de desafio à concepção que o sujeito faz de si mesmo. E aí vou trazer um conceito que o Rogers nos traz sobre o eu, ou o self. Nós vivemos num mundo de constantes experiências. E a gente, por natureza, é o centro dessas experiências. Porque se somos nós quem experimentamos, nós somos o centro desse mundo de experiências. Algumas dessas experiências nós identificamos como sendo experiências próximas a nós, como nos pertencendo ao nosso mundo existencial. Esse conjunto de experiências que a gente entende, compreende como fazendo parte da nossa vida, da nossa existência, chama-se campo fenomenal. Do campo fenomenal a gente retira algumas experiências que não apenas a gente se identifica com elas, mas a gente identifica essas experiências como sendo parte de nós, como nos definindo.
Isso é exatamente o que o Rogers conceitua como sendo o eu ou self. Ou seja, o que é o eu? É aquilo que eu percebo que sou. E os sentimentos ligados a essa percepção. Né? Então, eu me vejo de determinada forma, eu me percebo de determinada forma e tenho sentimentos e faço uma valoração disso que eu me vejo. Então, por exemplo, eu posso me perceber como alguém desastrado, ou seja, eu acredito que isso faz parte de mim, portanto, isso é parte do eu, e eu posso perceber esse sentimento, essa autopercepção de que sou desastrado como algo positivo ou negativo. Então, essa valoração que eu dou, a percepção que eu tenho do eu, também é extremamente importante. Mas, em função disso, eu defino para a minha vida coisas que eu quero manter, que eu quero aperfeiçoar, que eu quero aprofundar, e coisas que eu quero modificar. Né? Então, eu faço essas escolhas com relação ao eu. Eu quero permanecer dessa forma ou eu quero modificar essa minha forma de ser, esse meu eu. E isso vai me dando, então, uma crença da minha capacidade ou da minha incapacidade. Então, se eu sou respeitado, né, se o contexto de relações interpessoais onde eu vivo não é um contexto ameaçador para mim, se eu não estou o tempo todo buscando me defender, porque ou as pessoas não acreditam em mim, ou me percebem como incapaz de fazer determinada coisa, se eu não tenho esse contexto ameaçador, eu tendo a desenvolver naturalmente essa autoconfiança, que está relacionada com a autoatualização, ou seja, a crença de que eu sou capaz de me conduzir, de que eu sou capaz de ir em direção aos meus objetivos e de me atualizar para isso, seja aprofundando, melhorando, aperfeiçoando aquilo que eu avalio como sendo positivo em mim, seja modificando aquilo que eu avalio como sendo negativo. E nesse sentido eu vou me autoatualizando. E essa crença nessa capacidade que eu tenho de fazer isso é exatamente o que me dá essa autoconfiança. Então, o que é que nós pais, nós educadores, precisamos fazer? Desenvolver um processo de escuta constante. Quer dizer, acreditando que o sujeito é capaz de se compreender, de que o sujeito é capaz de, em se compreendendo, saber quem ele é, qual é o lugar dele no mundo, e é capaz de se autoatualizar, ou seja, de se movimentar em direção aos seus objetivos, eu preciso dar exatamente o suporte para que ele possa fazer isso. Então, eu preciso ter um processo de escuta fundamental para que eu possa entender como aquele meu filho, como aquele meu estudante se compreende, como é que ele se vê no mundo, como é que ele se avalia nos seus diferentes aspectos, no que é que ele precisa, então, a partir daí, de suporte para melhorar aquilo que ele acha que é positivo ou modificar aquilo que ele acha que é negativo, que ele precisa, então, modificar. Então, isso não significa, obviamente, que eu não devo apontar eventuais dificuldades que eu observo na vida dele ou na vida dela. Mas significa que essa observação que eu vou fazer, ela precisa ser respeitosa, ou seja, eu preciso sinalizar, mas indicando que aquele problema que eu estou verificando não é uma verdade, mas é uma sugestão para que o sujeito proceda a uma autoavaliação. À medida que eu vou possibilitando isso e que eu vou dando escuta para aquilo que o sujeito vai me trazendo no que diz respeito às suas autopercepções, no que diz respeito à sua compreensão de si mesmo, às suas decisões de autoatualização, ele vai ganhando confiança em si mesmo, porque se aqueles que são importantes, que são efetivamente relevantes para ele, acreditam na sua possibilidade, acreditam na sua percepção e na sua capacidade de autoatualização, ele também passa a acreditar. Então esse é um elemento fundamental para o desenvolvimento do processo de autoconfiança. Criar este ambiente, pelo menos de redução de ameaças, né? de que ele é incapaz, ou de que ele não pode, ou de que ele não tem uma avaliação adequada, ou que ele não consegue se conhecer e se compreender, e criar um ambiente em que essas
percepções que ele tem de si próprio sejam valorizadas, né, como sendo algo que ele está observando. E aí, a partir daí, a gente pode ir fazendo reflexões com ele para que ele observe se há alguma autopercepção equivocada e que ele possa, então, realizar a sua modificação. Se a gente consegue criar esse ambiente, a autoconfiança virá com certeza. E se é isso que você deseja para o seu filho, o processo de escuta, o processo empático de acreditar na sua capacidade de autoobservação, de autocompreensão e de autoatualização é fundamental. Espero que essas ideias ajudem, contribuam para o processo educacional. Se você gostou, curta e compartilhe. E logo, logo nos veremos mais uma vez aqui no nosso Falando de Educação.